Você tem medo de orar em público? Você trava, você quer falar, mas não consegue, fica nervoso? Então, fique neste vídeo. Eu quero te ajudar, quero te mostrar algumas técnicas e algumas coisas que eu faço para ter essa conexão no momento da oração e ser tranquilo e suave. Então, já curte esse vídeo, já comente. Eu sei orar em público. Eu sei orar em público. E vamos lá. Primeira coisa que eu quero te falar é parabéns. Você está querendo se dedicar a orar em público. E isso é uma coisa boa. Por quê? Vou ler aqui das minhas anotações. Mateus 18:20 diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, para que você quer isso? Eu sei que é para ajudar a si, ajudar ao outro, servir, falar da palavra de Deus. Então, parabéns. Orar em público não é sobre impressionar os outros, mas sobre se unir em oração e abrir espaço para Deus agir. Então, eu quero te dar parabéns novamente. Então, agora eu quero te passar o passo 1 que eu faço para poder orar em público. Sabe, gente, no final vocês vão ver que quando vocês forem fazendo esse passo a passo no dia de vocês, na vida de vocês, isso vai ficar automático, vai ficar natural. Mas eu quero passar para vocês começarem. Depois isso vira um hábito e vocês vão ser exemplo de oração, vão ser referência. Creia nisso, eu já declaro na sua vida. Ah, e no final eu sempre faço uma oração sobre o assunto que eu falo no vídeo, tá? Então, passo 1, preparação e prática. A melhor forma de a gente orar em público é estar preparado, sem a expectativa de ser perfeito, ok? Como que você vai estar preparado? Você vai ler a palavra, você vai saber sobre quem você está orando, mas antes de qualquer coisa, você vai ter um coração disposto ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu sei que é o Senhor, está na palavra de Deus, que é o Senhor quem ensina a orar, que ajuda a orar. Então eu peço que o Senhor venha e eu quero orar. Se for para uma pessoa específica que pedirem, você pode falar isso. Se não, se você for convidado, ai, né, sem saber, de surpresa, foi convidado agora, faça a oração, já peçam mentalmente. Espírito Santo, esteja aqui comigo, que a minha boca fale a sua oração, que o Senhor me conduza. Então, essa preparação leva também à prática. Então, quanto mais você praticar isso, você vai se aperfeiçoar. Então, uma dica: quando te chamarem para orar, não hesite, vá, ore, faça, porque quanto mais você praticar, mais você vai se sentir confiante. Então, pratique também orar em casa, sozinho ou com amigos, com pessoas que você mais conhece, né? O que que eu ensino para as minhas alunas? Sempre. A palavra na primeira pessoa, declarando ela em voz alta na sua casa. Pegue um salmo e leia ele numa forma de oração, não especificamente do jeitinho que está ali os salmos, mas transmita ele, transforme ele numa oração para você. Ah, você vai ler lá o 91. Quem habita no esconderijo do Altíssimo? Não. Eu, Gisele, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Espírito Santo, Senhor, me ajuda a habitar lá. Como é que eu faço? O que está de errado na minha vida? Para que eu ainda não estou habitando lá, ou para que eu permaneça lá. Então, faça isso muito na sua vida, pratique na sua vida, dentro de casa. E mesmo assim, ai, Gisele, mas você não entende, eu tenho vergonha, é um trauma de criança. Ei, lembra que a obra na cruz foi por você. Então, peça a cura da sua alma, das suas emoções, dessa vergonha, peça para Deus sarar isso. Peça para o sangue de Jesus te lavar e te curar desse trauma, porque a gente tem que ter ousadia no momento da oração. Você já conhece o Clube de Canais? Agora você pode se tornar membro do meu canal do YouTube e receber benefícios exclusivos enquanto apoia este canal. Faz a palavra de Deus crescer e ir para muito mais longe. Então clique no botão aqui embaixo, seja membro, veja os níveis, benefícios e venha fazer parte dessa comunidade especial. Passo 2: foco no conteúdo, não na performance. Por que que eu anotei isso? Muitas pessoas ficam nervosas com a ideia de orar corretamente, com as palavras certas, bonitas, mas a oração pública não é sobre impressionar os outros, é sobre falar com Deus com um coração sincero e intencional. E muitas vezes orar, né,
por alguém ou com alguém de uma forma intencional, falando dessa pessoa para Deus, não reclamando, não murmurando, não falando mal, não querendo adivinhar coisas. Então, cuide, tá? Não queira adivinhar coisas, mas não fique preocupado em querer impressionar. Em Mateus 6,7 diz assim: e orando não useis vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. E aqui, gente, eu quero trazer um parênteses, né? Porque eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, é isso que está no coração deles. A intenção deles, o desejo deles é serem ouvidos. Por quê? Porque eles estão repetindo. Ah, eu vou repetir e já é o suficiente, ok? Em vez de você se preocupar em usar palavras sofisticadas, foque em ser autêntico, verdadeiro, de coração aberto. Muitas vezes, eu já dei exemplo aqui em vários vídeos aqui embaixo, quando alguém chega para você e diz assim: Gisele, ora por mim. Eu costumo não perguntar sobre o que, que a pessoa quer a oração, a não ser que ela me diga. Por que isso? Porque pode constranger. E por que, que eu também não preciso perguntar? Porque para quem eu vou orar por aquela pessoa, ele já sabe o que a pessoa quer, o que a pessoa precisa, o que a pessoa tá necessitada. A mim não cabe julgar, fofocar, saber, nem ser curiosa. Deus, a fulana pediu para eu orar por ela. O Senhor sabe o que ela quer. O Senhor sabe do que ela precisa. Então, age no coração dela. Me usa para ser instrumento da vida dela, por meio de oração, por meio de eu conversar com ela, de o Senhor me usar. Eu sei que o Senhor não precisa, mas eu estou aqui. Então, a gente tem que cuidar com isso. Passo 3. Olhe para o público de forma acolhedora. Às vezes, quando a gente está, né, quando eu estou lá na frente orando, alguém mexe na cabeça, alguém mexe no celular, alguém olha para o lado, a gente já sente um pouco de rejeição, e não está gostando. Uma dica, hora de olhos fechados também, que é ótimo, tá? É o que eu faço, é o que eu gosto, eu me conecto muito com o Pai. Mas às vezes, Gi, eu gosto de orar de olho aberto. Ok, se conecte e pense, eu estou orando aqui para esse público, me convidaram, pediram, e eu vou fazer isso para Deus. Então, ao orar em público, é importante lembrar que a oração não é apenas sua, mas também de todos os presentes. Olhar para o público de forma acolhedora e inclusiva pode ajudar a criar uma atmosfera de unidade. Peça para a atmosfera do céu descer e isso vai acontecer. Não precisa ser formal, mas acolher as pessoas enquanto ora para ajudá-las a se sentir mais conectadas com Deus. Então, evite, por exemplo, ler uma oração de uma folha, né? A menos que seja necessário, claro, e procure orar com confiança, olhando ao redor, como se estivesse falando diretamente com Deus. É assim, essas anotações, né, que eu trago para vocês, é o dia a dia, é o que a gente tem que praticar. E isso é praticar, tá? Lembre-se, tá? Passo 4. Mantenha a simplicidade e a clareza. Cuidado com palavras difíceis no momento da oração. Tem gente que usa palavras, às vezes, no latim ou um português muito sofisticado e as pessoas não entendem. E mais importante que às vezes a gente orar e a gente ser compreendido, é a pessoa receber aquela oração com amor, é saber que a pessoa vai dizer assim, nossa, ela falou aquilo, eu entendi, nossa, que bom, ela se sentir pertencente, acolhida, né? Mantenha a oração simples e clara. Evite orações excessivamente longas e complicadas. Às vezes a pessoa está ali de olho fechado, né? Ah, fecha os olhos e ore. Eu, aqui nos vídeos, eu sempre faço rápida. Por quê? Eu peço para orar. Se a pessoa já está com sono, daqui a pouco eu fico lá 5, 10 minutos, a pessoa já está cruzando o braço, já está dormindo. No meio da oração, sem dó nem piedade. E aí a gente acaba ficando frustrado. Então tem que cuidar, tá? Com isso. Passo 5. Não tenha medo de ser vulnerável. Orar em público pode ser uma oportunidade de ser vulnerável diante de Deus e das pessoas. Quando oramos de maneira sincera e vulnerável, nossa oração se torna mais autêntica e poderosa. As pessoas se conectam com a nossa vulnerabilidade, ou seja, com a nossa sinceridade, com o nosso jeito de ser, né? Porque elas também estão em busca de um relacionamento genuíno com Deus. Então, seja sincera, né? Eu escuto muito nas outras redes sociais que as pessoas dizem, Gia, eu me conecto, o jeito que tu ora, o jeito que tu declara, né, as orações para marido, para intercedendo para si. Então, é essa conexão.
esse relacionamento, ainda mais na área aí de internet, né, em todas as redes sociais que a gente quando a gente encontra alguém que a gente vê que é genuíno, que é autêntico, isso é muito bom. E isso também é para as orações, né. Imagina também fazer uma oração se achando, né, o tal, assim, com palavras difíceis. Então, tem que ter esse cuidado. É ser simples, é ser claro, é ser objetivo, sabe? Não ficar enrolando, não ficar berrando, não ficar fazendo teatro. Então, agora eu quero dar outro passo, né, sobre superando o medo e a vergonha ao orar em público, né? Então vamos lá, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, que é o medo de errar ou de ser julgado. Quem não tem? Eu tive, eu tenho, às vezes dependendo, será? Eu já repreendo e digo, não, comigo não, esses pensamentos intrusivos a gente tem que acabar. O medo de errar. Quem que, assim, ó, se eu fizer uma oração de todo o coração, sincera, qual é a probabilidade de errar? Ah, se eu fizer uma oração pedindo ajuda para o Espírito Santo, qual é a probabilidade de errar? Se eu for vulnerável, sincera, simples, clara, né, me preparar, ler a palavra, se eu tiver um conhecimento da palavra, né, tem gente que diz assim, ó, que ora por alguém sobre cura, né? E a pessoa diz, tá, mas e se a pessoa não se curar? Bom, pelo menos eu orei, e talvez a pessoa não vai se curar ali, talvez essa pessoa vai se curar depois, ou às vezes a cura dela não é a cura da doença em si, mas ela tomar um medicamento e fazer efeito, é orar para ela fazer uma boa cirurgia, então a gente tem que ter isso, tá? Muitas pessoas, então, têm medo de orar em público por se sentirem inseguras sobre o que os outros pensarão. Lembre-se de que Deus conhece o seu coração e que a oração é um ato de fé e confiança em Deus. Então, não é de quem você está orando, é para quem você está orando, não é de quem você está falando, quem está ouvindo a sua oração. Então, mire nisso. Hebreus 4,16. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça para o socorro em ocasião oportuna. Então, lembre-se sempre, todos os dias, de que Deus se agrada da sinceridade. Se você tem vergonha de falar em público, então tinha medo, né, de ser julgado, medo de errar, então agora eu quero falar sobre a vergonha de falar em público. Se você tem, né, sente vergonha de orar em público, saiba que isso é normal e acontece com muitas pessoas. Né? A chave para superar isso é focar no relacionamento com Deus e não na reação dos outros. E é declarar, dizer, Deus, eu vou conseguir, Espírito Santo me conduza, eu vou, eu sou uma pessoa obediente a Deus, eu sou quem sabe orar, sabe, declara, se conecta com o Pai e repreende isso. Não, ou você repreende, ou você ora para, né, para superar isso, ou você vai treinando, ou você analisa também de que talvez aconteceu, um dia eu fui apresentar um trabalho e passei vergonha. Respira fundo e diz: a obra na cruz foi por mim, eu vou limpar disso, eu posso ter envergonhado lá, mas o que mal vai me acontecer? Nenhum. Se eu orar por alguém, o que, que vai acontecer? De pior? Nada, a pessoa vai receber uma oração. Então, perca isso, né. Claro que essa vergonha de falar em público, ela tá muito atrelada, né, ao julgamento, à comparação, isso é que a gente tem que cuidar. Mas é orar, pedir e ir fazendo aos poucos. Eu não consigo orar se tiver, assim, 10 pessoas, então comece orando com as pessoas mais íntimas, né. Vou dar um exemplo, né, a minha filha tinha vergonha de orar, né. Hoje ela tem 9 anos, ela tinha vergonha de orar, e de tanto a gente exercitar isso, vai fazer 3 anos. Tanto a gente exercitar, hoje ela pede para orar, ela gosta de orar, ela não tem vergonha de orar, né. Então, porque a gente começou a exercitar isso dentro do carro, indo para a escola, quando a gente está tomando café, quando a gente está almoçando, a gente faz. Muito a gente também não cobrava, a gente fazia, eu comecei eu fazendo, então ela via pelo exemplo. Então, você quer aprender a orar? Ande com quem ora, né, porque se você não andar com quem ora, você vai aprender também com quem. Então pergunta: a minha amiga ali, ela ora muito bem", pergunta para ela: como é que você faz?". Às vezes ela vai te contar: "Olha, eu oro antes para mim, por mim, para depois orar pelos outros". Então ore por você, para você ser essa pessoa liberta, ser um exemplo, não para você se achar, mas sim para você pregar o evangelho, orar pelas pessoas. Imagina você orando por cura, por libertação. É incrível. Outro ponto, né, que eu quero trazer aqui para vocês, falta de palavras ou não sabe o que dizer. Talvez isso seja um motivo que você tenha essa dificuldade de orar em público, né.
Então, quando nos sentimos inseguros sobre as palavras, é importante lembrar que a oração não depende de palavras eloquentes, bonitas, robustas, mas de um coração disposto a se comunicar. E se você não tem as palavras certas, eu vou sempre repetir. Pegue as palavras da Bíblia, pegue as palavras de Deus, que essas são certas, são verdade, são eternas, são maravilhosas. Então, pegue, se aproprie, faça oração dela. As minhas Bíblias, elas são todas cheias de oração que eu faço para mim ou para outras pessoas, sempre utilizando salmos, provérbios, tudo. Eu sempre escrevo, ou até os evangelhos mesmo, eu sempre escrevo e faço oração, tá? Romanos 8:26 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, mas o próprio Espírito intercede por nós. O poder da oração agora em público, isso é para a gente finalizar, né? Orar em público não é apenas uma forma de expressar os nossos sentimentos, mas também tem o poder de tocar os corações dos outros. Então, por isso que a gente deve sim orar. E esse em público, gente, pode ser para uma, duas, três pessoas, pode ser na igreja, pode ser um dia você pegar um ônibus e a pessoa do lado precisar, né, de uma oração. Atos 1:14 diz assim: todos estes perseveraram unanimemente em oração. Então, persevere na oração, seja persistente, continue, né? Eu quero te dizer que a oração pública ela é poderosa e edificante, tanto para quem ora quanto para quem ouve, né? E às vezes você fazendo essa oração em público, passando esses passos, né, que eu passei ali e também superando essa vergonha, da onde vem essa vergonha, analisar da onde vem essa vergonha, se é por falta de palavras, se é porque você tem a vergonha ou porque você tem medo de errar e ser julgado. Então, além dos passos que eu passei aqui para vocês, né, dos 5 passos, da forma de a gente poder superar isso, analisar da onde vem essa vergonha, esse entrave, essa questão de não conseguir falar em para você agora ao final eu te explicar, né, o porquê que o poder da oração pública, né, o poder da oração ele é incrível e é para todas as áreas. Imagina de forma pública, de forma correta, de forma verdadeira, sincera, né. Então eu quero te encorajar a ser assim, a ter isso na sua vida, ser uma pessoa de tipo: "Eu quero isso, é isso que eu quero para mim". É claro, gente, que tem gente que: "Ah, Gisele, mas tem gente que gosta de orar em público e berrando". Não estamos aqui para julgar. Meu conselho, não julgue, porque tem gente que quer ouvir a oração desse jeito. E cada um tem o seu ministério com Deus, cada um tem o seu chamado com Deus, né? Cada um veio para um jeito. Então, ele se resolve, não julgue, faça o seu, né? Eu sempre digo, que a gente não deve ficar julgando e analisando o que o outro está fazendo, claro, não ser junto às escrituras, mas a gente deve primeiramente procurar nos dedicarmos, né? A gente tem que conhecer a palavra, ver se estão falando coisa certa ou não. Cuide também quando você for fazer a oração, para que seja sempre de todo o coração e que seu coração esteja limpo, tá? Então, eu tenho certeza que você vai conseguir. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, mande para quem você gosta também, para quem você acha que tem vergonha. Fique todos os dias nesse canal aqui, sempre tem um vídeo para edificar a sua vida, de oração, de restauração de casamento, de devocional. Não perca, é um melhor do que o outro e sempre um em continuidade ao outro. Eu tenho essa intenção de sempre fazer que seja da sua vida diária, né? Aqui é para falar de Deus e é para isso, é para sua vida diária. Você assistir o vídeo e dizer, eu já vou aplicar, vou fazer. Mas entenda, é um processo até você ficar um pouco mais tranquilo. E eu não vou mentir para vocês. É óbvio que quando tem pessoas diferentes, lugares diferentes, a gente sempre dá um frio na barriga, mas aí a gente chama o Espírito Santo e tudo se resolve. Vamos lá agora, feche os seus olhos, quero fazer uma oração para você, tá? E que você receba essa oração de todo o coração. Vamos lá. Paizinho do céu, a ti a gente rende graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Eu quero pedir para essas pessoas que estão assistindo esses vídeos, né, daqui do canal, em especial esse, que a pessoa tem o desejo de orar em público, que o Senhor ministre ao coração dela
Que o Senhor dê conhecimento, dê sabedoria para ela e dê coragem para ela, sabendo que ela é uma filha amada de Deus, que ela tem um coração temente ao Senhor, que ela pode orar, que ela deve orar, que ela deve se empenhar nesse momento de oração e que ela coloque para fora essa fonte, esse rio de águas vivas que ela tem dentro dela, que ela é templo do Senhor. Então, que ela exerça o chamado dela de oração e que ela se sinta acolhida agora neste momento, que ela se sinta curada, que a alma dela, as emoções dela sejam curadas de vergonha, de medo, de julgamento, que ela se sinta agora abraçada pelo Espírito Santo de Deus, conduzida pelo Espírito Santo de Deus a poder orar, ela começar um processo em que ela vai orar em público de forma temente ao Senhor e em cumprimento ao chamado dela. Eu oro tudo isso em nome de Jesus. Amém. Que essas palavras entrem no seu coração, que você renove a sua mente e que você me dê o testemunho aqui embaixo das suas orações em público a partir de hoje. E até o próximo vídeo. Eu sou Gisele Endes, sou mentora de mulheres que, assim como você, quer ativar dentro de si o poder da oração. Para orar em público, orar pelo marido, pelas suas finanças, por você. Sim, você deve orar por você, sabia? E você sabe fazer isso? Orar na primeira pessoa, você sabe orar os salmos? Fazer de um louvor uma linda oração. Então, se você quer isso, então vem aqui embaixo, no primeiro comentário, eu sempre deixo fixado o meu WhatsApp e o método poder da oração. Não fique de fora, venha ser uma mulher sábia que edifica o seu lar, que ora pela sua vida e de toda a sua família.